Olá! Hoje nós vamos falar a respeito de banco de dados, especificamente sobre tipos de dados que são utilizados nesses bancos de dados, né? Nós já sabemos aqui, conforme o conteúdo passado, que existe arquitetura cliente-servidor, nós temos dados, informações, e esses dados são armazenados dentro dos bancos de dados, né? Nós temos as tabelas, enfim. Então, dada a percepção que existia um banco de dados, existem as tabelas que são armazenadas dentro desses bancos de dados, e que nessas tabelas nós temos campos lá que nós armazenamos os dados, e esses dados são gradativamente enviados conforme as consultas que são feitas nesse servidor. Aí a pergunta, como é que a gente armazena esses dados? Como é que eles são armazenados? Como é que eles são guardados? Bom, não é interessante para que um técnico saiba especificamente como é que são feitas essas coisas. Então, nós utilizamos, basicamente armazenamos esses dados em tabelas, mas só que tem um detalhe, que eu tenho que definir qual é o tipo de dado que é armazenado em cada uma dessas tabelas. Hoje você vai aprender sobre isso. Vamos lá, pequeno gafanhoto. Então, primeiro de tudo, nós utilizamos uma linguagem chamada SQL. É uma coisa que vocês vão aprender um pouco mais conforme vão passando. Lembrando que nós temos aqui um viés um pouco mais prático. Nós não vamos nos ater a algumas nomenclaturas que eu imagino que atrapalham um pouco mais o processo de aprendizagem. Então, as informações que são de fato relevantes neste momento são saber o que é um SGBD, dado, informação, tabela, e o que são dados, e que existem tipos de dados, certo? Então, os tipos de dados, nós temos aqui alguns que são utilizados por esse software, que é o SGBD. Existem esses dados que são utilizados, eles seguem determinados padrões. Então, existem os que são padrões ali que são utilizados ali, independente da linguagem que nós estamos utilizando, independente, né? E nós temos aqui alguns tipos que são definidos pelo fabricante, né? E aí depende do SGBD. Mas enfim, não é importante agora. O que é importante saber? Que existem alguns tipos de dados cujo propósito deles é armazenar números. E esses números eles se dividem em dois grupos, que são os números inteiros, que são os números como 1, 2, 54, menos 3, 0, menos 12, pode ser número positivo, pode ser número negativo, contanto que seja um número que não tenha vírgula, né? Um número que não tem um grau de precisão, porque na verdade a vírgula é para indicar um número com vírgula para indicar uma certa precisão, certo? E neste caso, nós utilizamos tipos de dados específicos, como é o caso do int e do big int. Para armazenar números reais, aí você pode pesquisar, mas depois na internet a diferença entre números reais e números inteiros. Tem lá no conhecimento na área de matemática mesmo isso, tá? Então nós temos os números reais são números com um determinado grau de precisão, então não é somente 54 ou somente 5, é 5.3, ou seja, eu forneço um determinado grau de precisão daquela informação. Então pode ser menos 5.3, menos 1,456, 0,1269, 3,14. Percebam que quando eu já estou tentando fazer com que você já perceba aqui que os dados, quando a gente for trabalhar com a parte de SGBD, com banco de dados, nós não utilizamos a vírgula propriamente dita para indicar a precisão. Nós utilizamos ponto, ok? E aí eu estou utilizando o ponto para indicar a precisão e a vírgula para separar esses agrupamentos de dados, tá bom? E aí, para representar, por exemplo, inteiro, a gente utiliza int e big int. Para representar um número real, nós utilizamos dois tipos de dados, 3 na verdade. Podemos utilizar, existem mais alguns outros, mas esses daqui são os mais utilizados, que é o caso do decimal,
o float e o double. O decimal, a gente consegue definir ali qual é a parte de informações que serão inteiras, ou seja, se eu vou armazenar um determinado dado dentro do meu banco, até quanto de dados serão na parte inteira, ou seja, valores que ficarão antes da vírgula. Então, por exemplo, eu consigo definir que nesse meu banco de dados aqui, eu vou começar a armazenar somente números com um único número inteiro, o restante todos os dados serão fracionários. Isso serve para quando eu vou armazenar informações específicas, né, dependendo da informação que eu esteja tratando, né, digamos que se algum de vocês venha se tornar um cientista ou então queira armazenar uma posição de uma estrela dentro do espaço amostral da nossa galáxia. Então você provavelmente vai precisar de dados muito específicos, ou então se você quiser armazenar, por exemplo, a posição de GPS. Então você vai precisar de dados extremamente precisos. E para armazenar esses dados precisos, você utiliza o decimal, tá? Que é para você aumentar a quantidade de informações e precisão também desse dado. Isso significa que você não pode utilizar os outros campos para armazenar esse propósito? Pode. Por exemplo, se você for utilizar double, ele tem uma capacidade de armazenamento imensa, né? E você poderia utilizar ele perfeitamente para este propósito, meu cara. Tá bom? Então, tem o float double. Vocês podem depois pesquisar a respeito de cada um desses tipos de dados. É importante agora para a matéria? Não. É importante que vocês saibam que existem tipos de dados cujo propósito deles é armazenar número com vírgula. É isso. E perceba aqui que na parte do decimal aqui eu consigo, por exemplo, perceba aqui que aparece aqui o i. Essa parte do i aqui é a parte decimal. Na verdade, a parte inteira. E aqui, vírgula, D, eu vou armazenar a parte da precisão, tá bom? E aqui agora no próximo slide nós vamos ter exemplos de dados que podem ser armazenados e como eles seriam armazenados, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui alguns tipos de dados. Perceba aqui que nós temos exemplos aqui. Eu defino um tipo de dado, por exemplo, o int, e aqui tem um padrão de entrada. Quando eu coloco um int, eu posso armazenar um número inteiro ali qualquer. BigInt também posso armazenar um número inteiro, só que a diferença é que eu consigo armazenar mais dados. Quando é double ou então é BigInt, eu armazeno aquele tipo de dado ali, só que mais dele. Eu consigo armazenar muito mais informações, tá? Então perceba que os dois a gente armazena simplesmente coloca o número inteiro ali e tá tudo certo. Quando eu vou armazenar double, float ou decimal, eu consigo armazenar um determinado valor com outro valor. Eu tenho que armazenar nesse padrão para armazenar um número fracionário, que é o caso, por exemplo, um número real, né? Na verdade, quando eu vou armazenar esse tipo de dado, tá? Nós temos também o decimal. Quando eu defino decimal, é o seguinte, significa que eu posso ter um padrão de entrada que vai seguir esse padrão aqui. Por exemplo, tem decimal aqui 6,2. Significa que nesta primeira parte aqui, eu vou armazenar até 6 dígitos antes da vírgula e até 2 dígitos após a vírgula. Você consegue definir o grau de precisão para armazenamento do seu dado, tá bom? Tipos de dados específicos cujo propósito é armazenar tempo. Nós temos aqui alguns, que é o caso, por exemplo, do date time, timestamp e year. Tá? Cada um deles tem um propósito de armazenar ou data com tempo, ou somente tempo, ou data com tempo também e ano. Tá? Os SGBDs, eles oferecem métodos de escrever e ler datas via função de conversão, ou seja, dentro deles eles têm umas funções específicas. A gente vai abordar agora? Não. Numa outra ocasião, lá na disciplina, no próximo semestre, tá bom? No momento nós estamos interessados em saber como é que alguns dados são armazenados. Por exemplo, quando eu falo a respeito de date, que é o caso que a gente fala a respeito de data, né? Então a gente armazena aqui, por exemplo, nós temos aqui exemplo aqui. Para date a gente utiliza aqui um dado entre aspas duplas. Perceba aqui que
para int, float, big int, float, double ou decimal, a gente não utiliza aspas aqui. Aqui nós utilizamos aspas duplas para armazenar os dados. E nós colocamos ele no seguinte padrão de entrada. Nós colocamos entre aspas duplas, primeiro o ano, depois nós colocamos o mês e por último nós colocamos o dia, tá? Separados por traços. Quando eu venho armazenar data, ou seja, ali no datetime, eu vou utilizar também utilizo aspas duplas e armazeno ano, traço, mês, traço, dia, espaço. Depois eu coloco as horas, 2 pontos, os minutos, 2 pontos e os segundos. Quando eu venho para time, em time eu armazeno somente tempo. Então eu consigo armazenar ali entre aspas duplas também. Hora, minutos e segundos separados por 2 pontos. Mas eu não vou armazenar ali somente, por exemplo, até 99 horas. Eu consigo armazenar mais do que isso. Eu consigo armazenar até 3 dígitos de hora, 2 pontos. 2 dígitos de minuto e 2 pontos e 2 dígitos de segundo. E aí nós temos aqui exemplos aqui do lado para você ver como é que seria armazenado esses dados literal. Quando eu vou armazenar os dados, ir utilizar desta forma aqui, tá? Tem o timestamp, segue mais ou menos o padrão de date, e o timestamp também ele aceita dados seguindo o padrão do date time, tá? Year, o propósito dele é armazenar ano. Então eu vou armazenar somente uma sequência de combinação que seja referente a ano. Então consigo armazenar, por exemplo, 2021, 2020, somente um número, tá? Perceba que mesmo sendo somente um número, por exemplo, 2021, eu sempre armazeno utilizando aspas duplas, tá? Sobre tipos mais comuns para armazenar texto. Para armazenar texto, eu vou utilizar o char ou o varchar. Eles têm uma diferença muito sutil na hora para armazenar esses dados. Mas, por exemplo, o char, eu coloco o char e entre parênteses eu coloco ali a quantidade de até quantos caracteres ele vai reservar para armazenar. Então, eu utilizo aqui o char, e aí, por exemplo, o n, digamos que eu coloque ali char, e aí entre parênteses eu coloco ali 5. Significa que ele vai liberar o armazenamento de até 5 caracteres. Então você pode colocar ali e pronto, ele armazena. Varchar, ele segue quase o mesmo padrão. Só que a diferença é que o char, ele armazena obrigatoriamente essa quantidade. O varchar, ele também armazena, só que ele varia esse tamanho desse espaço. Por exemplo, aqui a gente colocou 5 As para armazenar em um char de 5, né? O varchar a gente vai utilizar para armazenar ali até a quantidade que for definida aqui nesse N. Então perceba que a gente consegue definir, é mais importante definir até quanto. Aqui esse N que eu consigo definir até quanto que eu vou armazenar. Eu não simplesmente coloco o char e vou colocando uma quantidade de caracteres infinitas. Eu tenho que definir até quanto que eu vou armazenar, né, dentro do meu banco de dados. Então se eu colocar 10, por exemplo, e colocar ali para tentar armazenar uma frase muito longa, ele não vai conseguir armazenar, nem no char, nem no varchar. Esse N ele tem esse propósito, definir até quanto. Tipos mais comuns para tempo. Acho que está errado esse slide. Enfim, esquece esse tempo aqui, tá? E vamos focar somente na parte dos dados que são literalmente armazenados. Nós temos aqui, por exemplo, char3. Significa que vamos armazenar aqui até 3 caracteres, entre aspas duplas. Então, vou colocar aqui A, B, C. Pronto. Definir aqui que é char. E são 3, tudo certo. Definir que o tipo de dado é char5, com entre parênteses 5. Então, posso armazenar até 5 caracteres. Então, entre aspas duplas. Então, posso colocar A, B, C, D, E, entre aspas duplas, e armazenar esse dado dentro do banco de dados. Se eu for utilizar um varchar, o varchar ele armazena até 1 caractere a menos que você definir. Então, você definiu, por exemplo, 3,
ele vai armazenar até 2 no máximo. Que ele é um tamanho variável, mas ele precisa de um último campo ali para ele fazer uma marcação. Então eu vou armazenar somente AB. Se eu colocar um varchar 5, ele vai armazenar A, B, C, D. Não vai armazenar o E, porque ele precisa de um último caractere para marcar o fim. O varchar 10. Eu posso utilizar um varchar 10 para armazenar, por exemplo, uma quantidade de caracteres que me for interessante, mas tem que ser até 10. Então, se eu colocar, por exemplo, varchar 10 e tentar armazenar ali A, B, C, D, E, eu consigo. Porque ele, no final das contas, ele tem 10 espaços, mas eu coloquei aqui somente A, B, C, D, E, 5. Então, ele, na verdade, vai ter ocupado 5 de 9. Então, tá tudo certo. Então, perceba aqui qual é a noção que eu estou querendo passar. É que, dependendo do texto que você quiser armazenar, você tem que definir previamente e verificar quanto de capacidade que ele tem. Se for, por exemplo, varchar 40, eu consigo armazenar um texto aqui, o alfabeto completo, mas tem que ser até 40. Se eu for colocar por exemplo, colocar aqui varchar 40 e tentar armazenar aqui o conteúdo de um livro, não vai dar, certo? Temos também tipos de dados especiais. Esses tipos de dados, que é o caso do long e do blob, o propósito deles é completamente diferente desses outros, que até agora a gente está armazenando dados que podem se tornar imediatamente informação, certo? Quando eu falo sobre long e blob, e aí é que vem o pulo do gato, que até agora vocês estão vendo aqui que somente aqueles dados um pouco mais padrões, né? Número, texto. Como é que a gente armazena vídeo, como é que a gente armazena imagem? Então, para armazenar vídeo e imagem, nós utilizamos este tipo de dado aqui, que é o caso do long e do blob. Ele também armazena vídeo, GIF. Ele serve para armazenar qualquer coisa que você queira. Tá? Só que só tem um problema. Quando você escolhe esse tipo de dado para armazenar, ele não vai ter capacidade de fazer buscas nele, né? Nesses dados. Ele não ordena esses dados, ele não usa como chave e ele não faz comparação entre eles. Você consegue fazer uma busca. Vou coletar esse dado. Tem também outros 2 tipos de dados específicos, que é dependendo do fabricante, né, do SGBD. É o caso do Memo e do Hyperlinks. O Memo ele é para armazenar textos longos. E o Hyperlinks é para armazenar textos, links da internet. Né? E outro tipo mais comum para bits. Nós temos aqui o caso do bits e tem Boolean. Nós temos os tipos cujo propósito é armazenar uma sequência de bits, na verdade, ou seja, um dado binário, que é o caso do bit, é um outro tipo de dado específico. Digamos que eu quero armazenar aqui um número binário. Ou se você quiser pesquisar um pouquinho mais, aí, se estiver empolgado com a disciplina, tem também tem binário, existem alguns tipos de dados, né? São codificações, na verdade, né? Tem binário, tem... meu Deus do céu, esqueci. Eu esqueci mesmo, agora deu um branco agora, esqueci. Enfim, nós podemos utilizar esse tipo de dado bit aqui para armazenar uma sequência de bits, ou seja, um dados binário. Tem também aqui o Boolean. O propósito do tipo de dado booleano é simplesmente armazenar um valor verdadeiro ou falso. Armazenar se uma determinada informação é verdadeira ou falsa. Né? Por exemplo, e a gente utiliza ali quais são os dados que são armazenados. True ou false. Ou 0 e 1. Verdadeiro, falso. Né? Então nós utilizamos o tipo de dado booleano para armazenar tipos de dados booleanos. E é usado para armazenar um valor booleano, verdadeiro ou falso. Tá? Então, como é que funcionaria esse trem na prática? Então ficaria tipo assim. Mais uma vez está aparecendo aqui os tipo mais comum para tempo. Na verdade, tipo mais comum para bits ou booleano. Eu vou continuar. Então, nós temos aqui, por exemplo, bits. Se eu simplesmente colocar aqui que aquele campo armazena bit, e colocar ali simplesmente o parênteses que fica nele ali sem nada, ele vai armazenar somente um bit, somente verdadeiro ou falso.
ou seja, somente um único bit. Eu também poderia utilizar, por exemplo, como esse segundo exemplo aqui, tá? Que está aparecendo aqui, bit 7. Ou seja, eu me dou o trabalho de armazenar uma sequência de bits, de 7 bits. Então eu consigo armazenar, por exemplo, e aí o armazenamento desse padrão aqui seria com B, tá? E entre aspas simples, eu colocaria ali o dado em binário que eu quero armazenar. Lembrando que binário é zeros e uns, são zeros e uns, né? São zeros e uns, ou seja, uma combinação de valores em binário. E que quando a gente fala aqui a respeito, por exemplo, desse bit 16, nós podemos armazenar aqui uma sequência de 16 bits, uma sequência de 16 números binários. E aí, posteriormente, a pessoa pode fazer as codificações que ela quiser. Enfim, é só para enfatizar que dá para armazenar números binários em um banco de dados. Tá? E aí nós temos aqui, por exemplo, o boolean. Nesse boolean nós podemos armazenar tanto verdadeiro quanto falso. E aí perceba que tem essa diferença. Por exemplo, em bit a gente consegue armazenar 1 ou 0, 0 ou 1 também. Mas aqui em boolean, o propósito dele eu posso armazenar tanto true, quanto eu posso armazenar quanto 1, quanto eu posso armazenar false, quanto eu posso armazenar 0. Tá? E aí nós temos aqui esse exemplo aqui de uma tabela que tem no SGBD, que tem aqui as nossas colunas e com quais são os tipos de dados para cada uma delas. Né? Nós temos, por exemplo, tipo de dado, por exemplo, matrícula. Matrícula, né, quando a gente se matricula em algum lugar, geralmente é uma sequência de números. Então nós utilizamos aqui int e definimos até quanto que ele vai armazenar nesse int. Nome de uma pessoa é uma sequência de caracteres, né? Nós podemos definir aqui como vai achar 45, pode ser até mais. Né? Ano de nascimento é um tipo de dado referente a ano. Eu poderia simplesmente armazenar com year e definir até quantos dígitos teriam. Nesse caso, 4. Data de nascimento. Nesse caso, eu vou utilizar o tipo de dado date. Vai passar. Vou utilizar um bit 1, que é para armazenar 1 ou 0. Verdadeiro ou falso? Vai passar ou não? Foto. Para armazenar foto, eu posso utilizar o tipo de dado blob. E para CPF qualquer, para CPF qualquer eu posso armazenar uma sequência de um número inteiro, certo? Um CPF, por exemplo, são 11 dígitos, mas eu posso utilizar aqui um valor de inteiro um pouco maior. Não é interessante utilizar int, é interessante utilizar o quê? Big int, porque ele também armazena int, o número inteiro, só que ele consegue armazenar mais dados. Tá? Dúvidas?